Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? A palavra é do livro de Isaías, capítulo 28, versículos 16 e 17. Por isso diz o soberano, o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro, e aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir, e a da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio, e as águas inundarão o seu abrigo. Amém? Para compreendermos o texto de Isaías, precisamos viajar atrás no tempo e irmos até o ano de 1050 a.C. E no livro também de 2 Samuel, capítulo 5. Nesse contexto, encontraremos um jovem por nome Davi, onde já havia se tornado rei de Judá e após a morte de Abner, que foi o comandante do exército de Israel, que serviu o rei Saul e apoiou Davi como rei e ajudou-o a estabelecer seu reinado, tornou-se também rei de Israel. O poder de Davi tornou-se enorme a tal ponto de representantes de todas as tribos de Israel irem até Hebrom para dizer a ele: somos sangue do teu sangue. E os versículos 4 e 5 dizem que Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Lá em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Quando Davi marchou à cidade santa de Jerusalém, juntamente com seus soldados para lutar contra os jebuseus que viviam lá, eles disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Os jebuseus estavam estabelecidos na cidade de Jerusalém. Era um povo violento, obstinado por guerras e capazes de impor terror a todos os povos em volta de Jerusalém. E realmente eram uma espécie de mercenários, e muitas vezes contratados para atuar em nome de outros povos em guerras particulares. Eles tornaram-se especialistas em duas coisas: máquinas de guerra e edificações. Se pudermos traduzir esses jebuseus espiritualmente, eles representariam as artimanhas e os obstáculos criados pelo inimigo para gerar prejuízos físicos, financeiros, psicológicos e espirituais sobre a sua vida. Lá no versículo 16 está assim: por isso diz o soberano, o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra. Também em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 7, temos que Davi conquistou a fortaleza de Sião. Sião, cujo significado é fortaleza, representa o nome de uma das colinas de Jerusalém, onde se encontrava a fortaleza dos Jebusitas. E devido ao histórico violento e destruidor dos jebuseus, vencidos por Davi no Monte Sião, este nome passou a ser sinônimo da cidade de Jerusalém, tanto em termos físicos como também espirituais. Portanto, por maiores e mais aparelhados que sejam seus inimigos, Deus sempre dará estratégias para suas batalhas, e o seu lugar de batalha se transformará em sinônimo de santidade. Davi precisava de uma estratégia para vencer os jebuseus instalados em Jerusalém. E se traduzirmos isso para os dias de hoje?
Você também precisa de uma estratégia da parte de Deus para derrubar as fortalezas que se levantam como obstáculos em sua vida. Todos nós passamos por momentos de dificuldade, onde, por mais que estejamos marchando como estava Davi e seus soldados, não conseguimos visualizar de imediato uma forma de vencer. O cristão tem o hábito de achar que sempre será vitorioso em todas as coisas. E realmente você foi feito para ser vencedor. Porém, a forma como vencerá poderá não ser como você imagina. Achamos que a vitória virá através de um ato de altivez absolutamente superior, e onde humilharemos todos os nossos inimigos. Mas nem sempre é assim. Deus tem outras formas de gerar vitórias em nossa vida. Ele nos ensina através desses momentos. Vejamos a forma como Deus iluminou a mente de Davi em 2 Samuel capítulo 5, versículo 8. Quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos, aleijados e inimigos de Davi. Então, inspirado por Deus, o rei Davi toma uma atitude contrária ao pensamento de todos à sua volta. Seus soldados, marchando em direção a Sião, estão certos de uma entrada triunfal pela porta principal. Mas, ao olharem para o seu rei, ele para por alguns momentos, respira fundo e diz: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água. Esta passagem de água a qual Davi está se referindo nada mais é do que o esgoto da fortaleza de Sião. Um caminho mal cheiroso, de mais ou menos 300 metros de extensão, por onde passavam todo tipo de material sujo lançados através deste canal. Este versículo nos ensina muitas coisas. Primeiro, para chegar até o local da batalha, os soldados precisavam caminhar cerca de 300 metros, ajoelhados em meia sujeira. E o que Deus estava ensinando era a vitória por intermédio da humilhação. Pois sem humilhação não há vitória. Sem humilhação não há reconhecimento por parte do Senhor. Em Mateus 23, versículo 12, diz: e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O melhor caminho para vencer as suas batalhas é através da humilhação. Humilhe-se na presença de Deus, e Ele vai levá-lo ao caminho da vitória. Em segundo, ao entrar naquele canal de águas, a luz ia diminuindo, conforme os soldados iam se aprofundando no caminho. E desta forma, o Senhor também nos ensina algo estratégico para a vitória: a esperança. Notem que ao entrarem no canal, a luz que permitia aos soldados enxergarem ia diminuindo, e conforme eles avançavam. Esta situação reflete a dificuldade de muitos cristãos, e quanto mais próximos eles se aproximam da vitória, menos luz passam a ver na promessa de vitória estabelecida pelo Senhor. E nestas horas, somente a esperança, que também se traduz em fé, pode manter um soldado caminhando no escuro. E estar no escuro, nesses momentos, nada mais é do que estar nas mãos de Deus. E certamente não há outra mão mais poderosa para guiar a sua vida do que esta. O livro de Jó, capítulo 11, versículo 18, muito bem diz que: e terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro.
Portanto, confie no Senhor. Por menos luz que você esteja vendo no momento, o Senhor é a sua luz no fim do túnel. Acredite nele, repouse nele e certamente estará seguro. Em terceiro, não devemos confiar nas palavras do inimigo. Confie nas palavras de Deus. E a estratégia do inimigo é minar a sua confiança e impor medo sobre a sua vida. Portanto, não acredite na palavra do inimigo, acredite na palavra de Deus. Ele está lhe garantindo uma vitória sobre os seus obstáculos. Vá, lute e vença. Deus vai honrar a sua fé e a sua perseverança. É por esse motivo que o próprio Davi escreveu o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Finalmente, Davi chega ao final do Canal das Águas, dentro da fortaleza de Sião, e juntamente com ele uma legião de soldados prontos para a batalha. E eles chegaram completamente sujos e cheirando mal. E o que Deus estava ensinando através disso? A vitória não depende da sua aparência, depende do que está dentro de você. Um coração humilde e uma alma perseverante são verdadeiras armaduras e armas de um soldado. E enquanto soldados jebuseus aguardavam os soldados de Davi pela porta principal da fortaleza, eles entraram pela porta dos fundos e os pegaram de surpresa através da estratégia dada pelo Senhor. Isso nos ensina que a verdadeira estratégia é dada pelo Senhor e não pelos homens. Não importa como Deus operará, importa que você aceite a autoridade dele para ser vitorioso. Jesus é a pedra, mas Davi foi a pedra no sapato dos jebuseus. E quando o Senhor disse, eis que colocarei em Sião uma pedra, ele está dizendo, estou colocando você como uma pedra em Sião, estou colocando você como autoridade sobre os impedimentos que o inimigo tem levantado. Portanto, desta forma, o próprio Deus está dizendo, você vencerá todas as barreiras e obstáculos levantados contra você. Lembra-se dos soldados ralando o joelho no canal dos esgotos? Uma pedra experimentada é um soldado experimentado nas provações e nas dificuldades. Se você já se humilhou na presença de Deus, você é a pedra mais do que experimentada e preparada para vencer as dificuldades. Você é o alicerce seguro, espelhado em Cristo. E seja um alicerce na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho e em todos os lugares por onde passar. Em 2 Samuel 10, versículo 11, está assim, pouco depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro, e também carpinteiros e pedreiros, que construíram um palácio a Davi. Hirão era rei de Tiro, uma cidade fenícia ao leste do Líbano, e ao saber da vitória de Davi sobre os jebuseus, ele foi com uma grande delegação até Davi, para honrá-lo e auxiliá-lo. Você já percebeu como aparecem muitas pessoas para nos ajudar quando estamos em um bom momento? Pois foi mais ou menos assim que isso aconteceu com Davi. E da mesma forma, quando você toma posse da sua vitória, deixando de lado as palavras de destruição trazidas pelo inimigo, Deus se encaminha de enviar até você pessoas movidas pelo Espírito Santo para lhe ajudar. O Salmo 92, versículo 12, diz,
O justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro no Líbano. As toras de cedro trazidas por Irão não eram comuns. Eram toras maiores e mais fortes encontradas em todo o mundo conhecido. E por esse motivo, Davi citou o cedro do Líbano no versículo 12 do Salmo 92. E em 1 Pedro 2, versículo 7, diz: A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Você pode ter sido rejeitado por muito tempo, assim como foi o rei Davi diante dos seus irmãos Esaú. Mas o seu tempo chegará e você será colocado como pedra angular, pedra principal em frente às suas provações e obstáculos. Vença e a partir de hoje coloque a pedra angular em seus problemas. Não se preocupe, seus projetos estão nas mãos de Deus. Ele e seus operários cuidarão para que seu sonho se realize. Confie no poder de Deus, pois aquele que confia jamais será abalado ou humilhado. Amém, irmãos? A paz a todos onde estiverem e que Deus os abençoe.